Capítulo 927, Ruína e Guerra 1. Sabe, Lit, quando eu criei Ruína, havia uma razão para seu nome. Onde quer que você vá, merdas acontecem e pessoas morrem, mas você sempre prospera. O reino quase é destruído por uma praga e você fica rico. As academias quase caem por causa de Balcor primeiro e Nalear depois, mas você sobrevive e todos fazem de você um herói. Não importa se a merda chove ou respinga, você sempre vem por cima, fresco como uma margarida. Naquela época, eu considerava você um flagelo, alguém que destrói tudo que toca, o arauto da ruína. Daí a espada Orion recostou-se na cadeira, sua voz agora estava calma. Como você ousa dizer coisas tão cruéis ao meu filho? Pensei que éramos amigos. Ra se levantou indignado. Orion provavelmente poderia quebrá-lo ao meio com apenas uma mão, mas o que impediu Raas de pular em sua garganta foi o vínculo deles, não o medo. Somos, Raas. Sinto muito, mas esses eram meus pensamentos naquela época. Eu estava com raiva do que tinha acontecido com minhas meninas e estava procurando alguém para culpar. Levei um tempo para perceber que ninguém está culpado, mas o maldito Odi e os dois malditos jogos de poder da corte real. Lit não é má sorte. Quem diz isso tem inveja, medo ou os dois. Seu filho não é um monstro nem um herói, apenas um sobrevivente. Viver por muito tempo em tempos de paz faz as pessoas esquecerem como a vida de pessoas como eu e Lit são semelhantes à guerra. A guerra não determina quem está certo. Apenas quem resta. Sua nova espada irá garantir que não importa a situação em que você esteja, Lit, você será o último homem de Peorion. Empurrou Guerra em direção a Lit, que hesitou por um segundo antes de imprimi-lo com mana. O aperto da lâmina reagiu à impressão, transformando sua superfície em pequenos espinhos que picaram até a pele endurecida de Lit e o fizeram sangrar. O aperto sugou o sangue junto com a mana e então a espada inteira começou a mudar. As gotículas vermelhas fluíram através do metal, ativando o pseudonúcleo e revelando as runas escondidas sob a superfície prateada. A lâmina ficou vermelha enquanto o punho escurecia e o guarda mudava de uma cruz simples para ganchos para cima. O punho redondo se transformou em uma ponta enquanto a lâmina se tornou mais larga e as runas se reorganizaram ao longo de sua superfície antes de se tornarem invisíveis novamente. Todo o processo durou apenas um segundo, mas assim que acabou, a única coisa inalterada na aparência de guerra foi a posição dos cristais de mana alinhados em seu máximo. Que diabos? Lit disse depois de perceber que as feridas em sua mão já estavam curadas. A guerra não é como qualquer outra espada, disse Orion. Ele muda sua aparência para combinar com seu usuário e não tolera ser empunhado por ninguém. Os encantamentos que eu imbui e o adamantio da lâmina permitem que Guerra sempre encontre suas marcas de seu mestre, mas cuidado. Nunca o deixe porque os protocolos de segurança não discriminam entre amigos e inimigos. Nunca desembainhe a Guerra a menos que você planeje usá-la, porque ela se recusará a retornar à sua bainha até tirar sangue. Que bainha? Raas olhou para a lâmina com admiração, mas seus sentimentos se transformaram em horror quando percebeu que Guerra estava exalando um líquido vermelho que engolfou a lâmina antes de se tornar sólido. Tem certeza que não vai ter problemas por isso? Perguntou Lit. Claro que sim. Nem mesmo eu sabia como seria a aparência de Guerra depois que você o imprimisse. Apenas 3 pessoas sabem sobre sua existência e todas estão nesta sala agora. Agora vamos voltar ao salão de baile antes que minha esposa comece a se perguntar o que o inferno que estamos tramando. Orion disse. No dia seguinte, cidade de Valeron, dentro do castelo real. A Câmara do Conselho do Rei fazia parte de seus apartamentos particulares e estava localizada dentro de uma torre fortemente protegida. A sala tinha cerca de 6 metros de comprimento e 4 metros de largura, com apenas uma mesa redonda e várias cadeiras de madeira como mobília. A mesa redonda não significava que todas as opiniões tivessem a mesma importância, era simplesmente a única forma de ser ouvido de todos os lados da sala sem a necessidade de gritar sem parar. Além da mobília, a sala estava vazia, sem janelas e apenas uma entrada.
Tanto o chão quanto as paredes eram de um cinza claro, não havia nenhuma cor fora das pedras mágicas de que o quarto era feito. Todo o lugar ficou encantado para evitar a escuta, seja por meios convencionais ou mágicos. Também foi equipado com todas as proteções necessárias para evitar que todos os seus ocupantes morressem de uma só vez. Normalmente, o rei ou a rainha usariam para discutir assuntos importantes com seus respectivos súditos, o exército e a associação de magos. Desta vez, porém, os governantes do reino presidiam a reunião juntos. Os escalões superiores das instituições mais poderosas e importantes do reino de Grifon haviam sido convocados para deliberar sobre a situação em questão. Acho que você está exagerando, disse o arquimago Kvart, o presidente da associação. Quem se importa se verem abandonar o exército? Enquanto sua família viver aqui, nós temos vantagem sobre ele. Manipular alguém por meio das pessoas que eles amavam é o básico do básico. Ele ficou muito vaidoso porque o corpo da rainha sempre protegeu aquele buraco que ele chama de lar. Deixe Lutia sem ajuda por uma semana e ver quem será aquele que virá até nós, implorando por ajuda. Só os deuses sabem quantos inimigos ele fez ao longo dos anos entre os membros de todas as 4 raças. Meu não muito estimado colega está esquecendo o que Litveren fez para si esses inimigos. Enquanto servia ao reino Mirindistar, o comandante supremo do corpo da rainha disse: se seguirmos seu conselho, que mensagem estamos enviando aos nossos súditos leais? Obrigado pelo seu serviço, mas vamos descartá-lo no momento em que não for mais necessário. Sua voz exalava sarcasmo. A situação do Ernas já não causou danos suficientes? O que a comandante está esquecendo, provavelmente devido à sua idade, é exatamente o propósito desta reunião. A voz de Kvart era doce como um limão verde, enviando a mensagem de que as pessoas servem ao reino e não o contrário. Os Ernas são como verem. Eles pensam que estão acima da lei, são especiais. É hora de lembrá-los de que o sucesso pessoal não garante um tratamento especial. Nesta época de turbulência, usar padrões duplos só pode sair pela culatra. Pense no que aconteceu com Akala. Você regou Veren com tanta glória que um bom homem que serviu honrosamente ao reino durante toda a sua vida foi vítima de um legado maldito porque se sentiu desvalorizado. Eu não poderia discordar mais, disse o general Berlion. Não é uma questão de 2 pesos e 2 medidas, mas sim recompensar o mérito. Naquela época, o Ranger Akala fazia um trabalho decente, com certeza, mas o Ranger Veren destruiu a Estrela Negra, nos deu 2 antigas ruínas de Odin, e eu poderia continuar por horas. Se os tratamos da mesma maneira, então por que o próximo Veren colocaria sua vida em risco se a excelência é recompensada da mesma forma que a mediocridade? Capítulo 928, Ruína e Guerra 2. Por favor, você está dizendo isso apenas porque Veren lhe rendeu aquela estrela, comandante Berlion, disse o general Morngrifon. Eu concordo com Kvart. Agora que sabemos de fontes confiáveis que Veren quer cortar os laços com o reino, devemos lembrá-lo de que ele precisa de nós mais do que nós dele. Como alguém que compartilha o sangue real pode ser tão estúpido? A rainha Silpa se cansou desse absurdo. Se não fosse pelo rei Meron segurando seu pulso, ela já teria arrancado algumas cabeças. Silpa não era grande em diplomacia. Pelo menos não quando alguém ameaçou a paz que ela lutou por tanto tempo para proteger. E se algum nobre estúpido aceitar a remoção do corpo como nossa aprovação silenciosa e Lutia for atacada por Bodgos? Acabamos de nos livrar de um Balcor e você quer criar outro? Minha rainha, eu me ressinto, Morn tentou dizer. Eu me ressinto por deixar você viver, Silpa rosnou enquanto puxava sua mão com tanta força que Meron quase perdeu o controle. Quase. O general do exército não era um homem manso, mas havia lutado ao lado da rainha no campo de batalha e essas memórias ainda assombravam seu sono. Meron era a única coisa entre Morn e um funeral de caixão fechado. Para piorar as coisas, o general conhecia seu primo bem o suficiente para entender que Meron quase deixou sua esposa ir. Não foi um acidente, mas uma mensagem. O que a rainha quer dizer é que devemos sempre olhar para o quadro geral, o rei disse. Não é apenas de um Veren que estamos falando.
Sua irmã também é um jovem mago muito promissor e agora há mais 5 candidatos que podem ter herdado seu talento ou que pelo menos receberão seu legado mágico. Se os Verens realmente são uma nova linhagem mágica, o reino não pode se dar ao luxo de perder todos eles por causa do pensamento mesquinho de curto prazo. Quanto aos Ernas, estou cansado de ouvir as pessoas menosprezando-os. Ambos são heróis vivos e pilares do reino. Se eu tivesse que julgar a corte com base nos padrões de mérito do Ernas, teria que dizer que estou cercado apenas por idiotas incompetentes, incluindo a presente empresa. Durante sua carreira, Lady Ernas erradicou mais corrupção sozinha do que os departamentos inteiros desde sua fundação. Foi somente graças à sua visão que trouxemos pessoas valiosas como Camila e Eval para nosso rebanho. Apesar de sua educação humilde, ela provou ser um súdito leal e engenhoso do reino. A Tenente Eval também é uma das poucas amarras que podem induzir o grande mago Veren a continuar apoiando nosso país no futuro. Quanto ao Lord Ernas, ele fez inúmeras contribuições para o desenvolvimento das técnicas de forja e muito poucos podem se igualar ao seu artesanato. Ele é a razão pela qual você é capaz de equipar sua nova armadura e lâminas. Perder os Verens pode colocar em risco o futuro do reino, mas perder os Ernas seria um golpe do qual nunca poderíamos nos recuperar. Um silêncio constrangedor seguiu as palavras de Meron. Apesar de sua raiva, Silpa esperou que o discurso do marido vazasse pela parede espessa que parecia proteger o cérebro de metade dos presentes do bom senso antes de falar. Também vale a pena ressaltar que Veren parece ter um canal privilegiado com as bestas imperiadoras que habitam o reino. O diretor Mart mal consegue seguir os passos de Linjos nesse aspecto, enquanto Lit parece ter feito amizade com vários seres poderosos. Notícias sobre seu novo mentor, Mirim? Silpa perguntou. Sim, Sua Majestade. Baseando minha investigação em suas palavras, descobri que ele vai receber os ensinamentos de Faluel, a Hidra Marquesa respondeu. Como você pode ter tanta certeza? O arquimago Kvat deu um pulo enquanto a sala inteira se agitou. A linhagem Hidra governou o Marquês de Distar desde os tempos antigos. Eles ajudaram Valeron, o primeiro rei, a unificar o reino e depois a proteger suas fronteiras. A própria Faluel tinha ajudado os reais várias vezes, mas sempre como um mercenário. Nenhuma quantidade de riqueza ou terra jamais foi suficiente para fazer Hidras desejar compartilhar seus segredos. A besta respeitava os humanos, mas não confiava neles. Pessoas como Faluel ofereceriam seus serviços, mas nunca sua lealdade. Eu perguntei a ela o tom de Distar era tão azedo que todos podiam ouvir o seu idiota que não foi dito. Interessante, a rainha agora estava calma, tamborilando os dedos na mesa enquanto ignorava a comoção ao seu redor. Primeiro Lark, depois a Marquesa, depois a Academia e agora Faluel. Parece que o jovem Veren está subindo progressivamente na escada do poder. De fato, o rei acenou com a cabeça. Não importa se isso é deliberado ou apenas uma coincidência, temos apenas um caminho pela frente. No mesmo dia, na casa de Lit. A segunda parte do aniversário de Lit era exclusiva para seus familiares. Normalmente, ele nem mesmo trazia sua namorada atual, reservando para ela o tempo depois do jantar. No ano anterior, ele abriu uma exceção porque tinha apenas um dia de folga e não aguentava mais ser pego no fogo cruzado entre sua família e Camila, que o importunavam para que se conhecessem. Foi por isso que, quando ele trouxe Camila, Zinnia e seus filhos para jantar, todos se contorceram em antecipação ao grande anúncio que eles poderiam ver vindo de 1 quilômetro de distância. Espero que o próximo ano nos abençoe com tantos netos quanto o anterior. Elina sussurrou nos ouvidos de Haas, certificando-se de que suas palavras seriam perfeitamente audíveis, enquanto ela movia os olhos de Lip para Tista. Tem certeza que quer fazer isso? Disse Tista, mostrando a todos como era um verdadeiro sussurro. Sim. Se você não quiser, fique à vontade para fingir surpresa. A única coisa que peço é que me ajude a amenizar o golpe para eles. Lip sussurrou também. Eu não vou te deixar sozinho, irmãozinho. Tista estava assustada tanto quanto Lit. Com medo da rejeição, com medo de sua família culpando-os por suas mentiras.
Na pior das hipóteses, pegaremos as botas e irei com você para a Torre de Solos. Ambos riram dessas palavras, o que levou Camila a puxar sua manga. Tem certeza que quer fazer isso? Ela não tinha ideia do que era um desperto, nem que Lita estava prestes a revelar seus 2 segredos. Eu sei que fui eu quem disse que não há nada para se preocupar, mas com tudo o que aconteceu, temo que os nervos de todos ainda estejam bastante abalados. Sim, eu tenho certeza. Então respire fundo e relaxe. Estarei ao seu lado o tempo todo. Camila segurou a mão dele por baixo da mesa, feliz em ver como Lita estava calmo. Estou feliz que nosso planejamento e ensaio valeram a pena. Ela pensou. Ele está muito mais confiante agora. Estou feliz que nosso planejamento e ensaio valeram a pena. Pensamento de Lita. Agora que sou capaz de controlar a parte superior do meu corpo, ninguém pode notar minhas pernas tremendo debaixo da mesa. Haas ficou desapontado quando o jantar acabou e nada aconteceu. Droga! Eu esperava que, entre todas as coisas ruins que Lita testemunhou durante o serviço militar e o discurso de Orion, meu filho finalmente se acalmasse. Se até mesmo seus amigos o virem de forma negativa, tenho medo do que possa acontecer quando Lita estiver sozinho. Continua no próximo vídeo.